Filho, você é louco? Num mundo como esse, nessa situação em que se encontra a humanidade, você é louco de ter filho? Já ouviu essa frase? Já falou essa frase? Quem é louco de ter filho em um mundo cheio de maldade como o mundo que é o que nós vivemos, cheio de miséria, cheio de impiedade? Como é que um crente fiel responde essa pergunta, ou deveria responder? Porque muitas vezes nós ouvimos essa frase na boca de crentes que estão pensando como o mundo. Como o crente deveria pensar a respeito disso? Acredite você ou não, houve uma época muito pior do que a nossa. Muito pior do que os dias de hoje. Muito pior do que 50 anos atrás. Houve uma época em que é difícil encontrar palavras para descrever a impiedade daqueles dias. Essa época é a época dos juízes. Tanto é que o livro de Juízes foi escrito inteiramente para repetir para nós uma frase apenas. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Se você ler o livro de Juízes, você vai perceber isso ao longo de todas as suas histórias. Como é uma sociedade onde não há uma autoridade que se submete a Deus, em que cada um pode fazer o que bem entende. Imagine o caos. Não há líder, não há rei, não há lei. E se não há rei e nem lei, então não há polícia. Se não há polícia, então não há prisão. Se não há prisão, também não há punição. Consegue imaginar um mundo como esse? Faça o que quiser e nada te acontecerá. O que você faria num mundo desses? Você ainda se manteria fiel a Deus? Porque aparentemente você pode fazer o que você bem entender. Não há consequências. Você seria louco de ter um filho numa época como essa? Não como a nossa. Muito pior. 1 Samuel conta para nós como Deus começou a reverter esse cenário. Como Deus trouxe ordem a Israel por meio de um rei segundo o seu coração. E o capítulo 1 é onde tudo começa. No capítulo 1 nós vemos o drama de uma família que é fiel a Deus, dentro das suas possibilidades, mas que sofre. E essa família é a família de um homem chamado Elimeleque. E o capítulo 1 ensina para nós uma lição principal. E a lição é a seguinte: em um mundo ímpio, vamos falar junto comigo? Em um mundo ímpio, agora você pode falar. Está muito ruim. Em um mundo ímpio, Deus se lembra daquele que sofre, ora e permanece fiel. Agora deixa a senhora falar, tá? Em um mundo ímpio, Deus se lembra daquele que sofre, ora e permanece fiel. Então, a lição é dividida em 3 partes: aquele que sofre, aquele que ora, aquele que permanece fiel. Vamos ver a primeira parte da história dessa família: o sofrimento. Em um mundo ímpio, Deus se lembra daquele que sofre. Olha os versículos 1 a 8. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Eucana tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a
tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra irritava. Por isso, Ana se punha a chorar e não comia nada. Então, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? Por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Deus se lembra daquele que sofre, mesmo em um mundo ímpio. Nós somos apresentados a esse homem chamado Eucana, e o texto diz que ele tinha 2 mulheres. A primeira, provavelmente a primeira com quem ele se casou, Ana, por isso veio em primeiro lugar, e a segunda, Penina. Penina, o texto diz que tinha filhos, deu filhos e filhos para Eucana, mas Ana não dava filhos para Eucana. Logo de cara, o narrador quer que eu e você perguntemos: esse homem tem 2 esposas? Isso não é muito comum hoje em dia, né? E nem deveria ser naquela época. Esse homem deveria ter 2 esposas? Sim ou não? Você que conhece o mínimo da Bíblia, a resposta é não. Não foi assim que Deus fez desde o princípio. Ele fez um homem para uma mulher. Todas as vezes em que os homens se relacionaram com mais de uma pessoa, deu problema. E esse texto aqui é um bom exemplo de que famílias disfuncionais geram problemas. Talvez você esteja numa família disfuncional, ou tenha sido criado numa família disfuncional, sem ter tido escolha. Há casos em que nós não escolhemos, há casos em que acontece a traição, acontece o abandono, acontece a viuvez. E aí? Ainda assim, Deus nos concede graça. E nós vamos ver como Deus é gracioso com Ana, mesmo para uma mãe solteira, que talvez seja o seu caso, mesmo para uma família totalmente destruída de onde você veio. Deus ainda concede graça. Mas esse texto já começa nos mostrando que, se pudermos escolher, devemos ser sábios. Sábios, porque uma família disfuncional gera problemas. Sábios, dizendo não a um namoro com descrente. Dizendo um não duplo a um casamento com descrente, porque vai dar errado. Vai gerar sofrimento. Dizendo não ao sexo ou à gravidez, fora do casamento, antes do casamento, na adolescência. Dizendo não a uma vida imoral, a uma vida de traição, porque isso vai gerar problemas. Quais são os problemas da família de Eucana? O versículo 3 diz, ou melhor, a partir do versículo 4 a gente vai ver o conflito, mas no 3 nós temos uma nota de esperança. O texto diz que, apesar de ter uma família assim, Eucana se casou com 2 mulheres, ele era um crente fiel nas outras áreas. Pense, nós estamos numa sociedade completamente pervertida, não havia rei, cada um fazia o que bem entendesse, e Eucana ainda assim era um crente fiel. O texto no versículo 3 diz que ele ia adorar a Deus todos os anos lá em Siló. Não era todo mundo que fazia isso, não. Tem um destaque aqui: coisas ruins acontecem mesmo a crentes fiéis. Eucana errou, tem 2 esposas, mas ainda assim ele vai buscar a Deus. E ainda assim o texto diz que a sua esposa é infértil. Significa que Deus odiava Eucana e odiava Ana? Significa que Deus estava castigando aquela família? Não. A Bíblia diz que realmente coisas ruins acontecem a pessoas que temem a Deus. E a culpa de tudo isso é a queda ao pecado. Desde que saímos, fomos expulsos do Éden, esse tipo de coisa nos acomete. Nós sofremos com doenças, nós sofremos com a solidão, nós sofremos com a infertilidade, nós sofremos com o luto, a perda de entes queridos, a perda de filhos. Essas coisas acontecem nesse mundo que precisa de redenção. O texto continua, a partir do versículo 4 até o 7,
Nós vemos que Eucana, ele percebia a dor da sua esposa e ele tentava amenizar isso. Ele honrava Ana mais do que a Penina, e o texto diz que ele fazia isso porque a amava. Apesar de 2 vezes nós vemos o texto, e eu enfatizei isso na leitura, o narrador diz que o Senhor havia deixado ela estéril. O Senhor não lhe dava filhos. O que isso provocou? O fato de Ana não ter filhos provocou rivalidade e provocação. A Penina, óbvio, percebeu que o marido amava Ana. E o que a Penina faz? Bom, eu tenho filhos, você não tem. Ano após ano, quando elas subiam a Siló e aquela cerimônia de culto a Deus acontecia, a Penina provocava Ana. E Ana chegou a um ponto em que já não conseguia mais resistir e só chorava. Chorava por uma dupla dor. Primeiro pela infertilidade, segundo pela provocação. Esquisito, né? O narrador está dizendo para nós que Deus tornou Ana estéril. Era a vontade de Deus isso aqui. Como assim? Essa aqui era uma das maldições previstas pela lei. No Pentateuco, nos 5 primeiros livros da lei, Deus tinha dito que se o povo abandonasse a Ele, eles não teriam mais filhos. E se tivessem filhos, seria para passar fome. Eles morreriam na guerra. Seria desgraça após desgraça. Então assim, Ana está sofrendo não por algo que ela tenha cometido, mas por uma desobediência geral. E todo o povo de Deus o abandonou, apesar de que havia uma ou outra família fiel, e eles estão sofrendo as consequências da desobediência da maioria. Ana está sofrendo por algo que ela não é culpada. Às vezes acontece. Às vezes nós sofremos por coisas que não fizemos por merecer. Deus é soberano. Deus tem os seus propósitos, seus planos. Ana reconheceu isso mais tarde. Você sabe o que vai acontecer com Ana, né? Já ouviu essa história? No capítulo 2, depois que todo o milagre acontece, ela ora, ela canta. E eu queria que você olhasse rapidamente, capítulo 2, versículos 6 e 7. É claro que ela não entendia isso aqui na época da dor, mas depois ela entendeu. Talvez você não esteja entendendo porque está sofrendo, mas um dia você talvez possa dizer essas palavras. Capítulo 2, versículos 6 e 7. O Senhor é quem tira a vida e quem a dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta. Apesar de que coisas ruins acontecem com pessoas que temem a Deus, Deus não deixa de ser soberano. Ele tem os seus planos. E se essas coisas nos acometem, nós não devemos achar que Ele não nos ama. Romanos 8, 28 e 29 diz, você lembra? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu bom propósito, que é formar Cristo em nós. Mesmo que a gente não entenda, Deus tem um plano bom, soberano. O final da história, isso tudo vai produzir em nós edificação, maturidade, santificação. Bom, Ana entendeu isso depois. Na hora a gente não entende mesmo. Mas calma, calma. Espere para ver o que Deus está fazendo na sua vida. Esses versículos nos desafiam em algumas aplicações. Primeiro é não menosprezar quem não tem filhos. Isso acontece bastante, né? Aquela família que tem filhos rapidamente, as pessoas celebram, se alegram, mas começam a olhar para aqueles casais que se casaram talvez agora ou já há anos e não têm filhos, e muitas vezes a gente menospreza essas pessoas. Muitas vezes a gente nem sequer tenta descobrir por que não tem filhos. Por vezes é preguiça mesmo, é egoísmo, eu não quero saber de filhos, por vezes eu estou tentando, mas não consigo. Deus não dá. Nós deveríamos ter sabedoria ao olhar para pessoas que não conseguem ter filhos. Ter misericórdia dessas pessoas. Deus tem os seus planos. Não significa uma maldição de Deus, não significa um juízo de Deus sobre aquela vida. Ao mesmo tempo, aqueles que podem ter filhos deveriam repensar, valorizar o fato de poderem ter filhos.
agradecer a Deus por isso e ter filhos com alegria. Quantas não são as mães que estão reclamando? Essa barriga, olha esse monte de criança em casa. E quantas mães inférteis dariam tudo para ter uma dessas crianças um dia na sua casa como seu filho? No versículo 8, Eucana tenta consolar Ana de forma inapropriada, né? A gente, como marido, faz isso muitas vezes, né? Ele vira para a esposa e diz: eu não sou melhor que 10 filhos? Não, você não é. A resposta está na própria pergunta do marido. Um marido bondoso, um marido amoroso, e ele não substitui um filho que é tão desejado para uma mãe. Cada vida, cada relacionamento é diferente. O relacionamento de marido é diferente do relacionamento de filho com uma mulher. Nós não podemos, como maridos, nos comparar ou nos colocar como superiores aos filhos, aos outros. Como maridos, nós precisamos de sabedoria no falar. Nós não entendemos o que é ser mãe. Não é verdade? A gente está com a bebê novinha na casa, né? 7 meses. Eu durmo igual um bebê. Ela não. Só que quando eu acordo, eu acho que a noite foi tranquila. Mas a minha esposa acordou 5, 6, 7 vezes e talvez não dormiu, amamentando. Porque assim, eu ainda uso a desculpa, né? Eu não consigo amamentar. Olha que pena. Nós não entendemos o que é ser uma mãe. E nós não entendemos o que é uma mulher não poder ter filhos. Eu não entendi. Então fica quieto. Seja sábio. Em um mundo ímpio, Deus se lembra daquele que sofre. Como Ana. Deus sabe, Deus conhece a sua dor, mesmo que mais ninguém saiba dela. Segunda parte dessa mensagem: em um mundo ímpio, Deus se lembra daquele que ora. Ana ora. Olha o que diz o texto a partir do versículo 9, capítulo 1, de 9 a 18. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira junto a um pilar no templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará a navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém, Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então Eli disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Em um mundo ímpio, Deus se lembra daquele que ora. Os anos se passam e Ana continua triste, diz o versículo 9. Nos versículos 9 a 11, nós lemos que ela se retira da mesa. Mais um ano em Siló, mais um ano em que Penina está provocando ela. E o texto diz que com amargura de alma ela ora, ela chora e ela faz uma promessa. A promessa é a seguinte: se o Senhor me der um filho homem, eu vou devolver para o Senhor. Que loucura, né? As pessoas podem não te entender.
As pessoas podem não entender a sua dor, a sua tristeza, a sua aflição, a alma amargurada. Até talvez o seu marido não te entenda, mas Deus te entende. E Deus te ama. E Deus se inclina para ouvir suas orações sinceras. Então, ore. Fale com Deus, porque só Ele pode resolver sua situação. Não só ore, mas chore também. Não há problema em ficar triste. Nós vivemos numa cultura em que as pessoas não sabem mais sofrer. Na primeira lágrima derramada, você precisa procurar um especialista. Você precisa de um remédio, porque não pode chorar desse jeito. Quem disse que não pode chorar? Já leu os Salmos. Mais da metade dos Salmos são choros, gritos da alma, de lamento, profundo lamento. Como é que as pessoas lidavam com sua dor antes da medicina atual como nós temos? As pessoas lidavam com suas emoções, pelo menos o povo de Deus, de uma forma bíblica. Chore, não é problema ficar triste. Ore, chore, mas você também pode prometer, fazer votos ao Senhor, porque não disposto, obviamente, a cumprir esses votos. Deus ama ouvir quem age dessa forma. Nós lemos a partir do versículo 12 a respeito de um outro personagem chamado Eli. Eli é sacerdote. Isso é estranho, porque nós estamos em uma época de muito pecado. Lembra? Não havia rei, cada um fazia o que bem entendesse. E nós descobrimos que Eli é sacerdote, os seus filhos também eram sacerdotes. Ele e os seus filhos não prestam. Se você continuar lendo Samuel, você vai descobrir isso. São sem vergonhas, são ímpios, homens que não deveriam estar na função cristã. E nós descobrimos que Eli é um líder completamente despreparado espiritualmente. Esse homem aqui não tem sensibilidade espiritual alguma, porque ele vê Ana chorando e orando. Ana está orando aqui dentro, a sua boca está mexendo, mas ela não pronuncia palavras. E a primeira coisa que esse homem imagina é aquilo que está no coração dele o tempo todo, né? Você está bêbado. Ele não consegue imaginar que no dia do sacrifício alguém esteja orando. Essa mulher vem para cá e enche a cara. E ele repreende ela. Ele não consegue perceber alguém aflito. Que belo pastor Israel tinha, né? Não consegue perceber alguém em oração. Que não sejamos como Eli. Pergunte antes de afirmar as coisas. Certifique-se de que de fato você tem todas as informações necessárias para julgar alguma situação. Porque pode ser que você esteja enganado. Quantas não são as confusões em que nós nos metemos quando nós supomos alguma coisa, né? Sem ter todas as informações. Ao mesmo tempo, esses versículos nos dizem e nos lembram de que as pessoas nem sempre vão entender a nossa dor. As pessoas nem sempre vão entender o nosso clamor ou a nossa oração. Mas nós podemos ter misericórdia dessas pessoas. Nós podemos orar por elas como Jesus orou. Pai, perdoa-as, porque elas não sabem o que dizem. Elas não sabem o que fazem. O amor cobre a multidão de pecados. Não acrescente mais mágoa à sua dor. Eu sei que no momento de dor as pessoas vão dizer muita coisa. Elas talvez vão tentar achar uma solução para a sua dor, uma explicação para a sua dor, e a maior parte disso não é nem Bíblia. É tudo aquilo que eles ouviram na cultura popular, o que eles acham, e isso fere a gente mais ainda. Perdoa. Você já tem uma dor. Se você acumular mágoa contra aquela pessoa, vai ser pior. Perdoa. Ana responde que não está bêbada. Ela poderia ter respondido na mesma moeda, né? Mas nos versículos 15 e 16 ela diz: eu sou alguém angustiada de espírito. Eu sou uma pessoa de grande aflição. Eu estou clamando pelo socorro do Senhor. E aqui no versículo 15 a gente tem uma boa descrição de uma oração aflita. Ela diz: eu vim aqui derramar a minha alma diante do Senhor. Derramar a alma. Qual a última vez que você fez isso? Qual a última vez que você orou dessa forma? Às vezes nós falamos, nós murmuramos, nós reclamamos com todas as pessoas. Com gente que não sabe que nem é da situação, nem tem a ver com a história, que não pode fazer nada para resolver, a gente está falando com elas. Mas a gente não falou com Deus ainda. A gente não se derramou diante de Deus. Depois de ouvir isso, ele muda de postura. Agora ele sabe dos fatos. E aí é interessante a mudança dele, versículo 17. Ele abençoa Ana.
fala, vai embora, que Deus satisfaça o seu pedido, que o seu pedido se cumpra. E ela volta para a família dela, e é muito legal no versículo 18. Ela já está com outro semblante, ela já não está mais triste como antes, ela come. O texto não diz que ela está alegre, mas pelo menos triste do jeito que ela estava, ela não está mais. Duas lições aqui para nós. A primeira é que é possível alguém antes insensível como Eli, é possível que essa pessoa compreenda a situação, se ela tiver todos os dados, se você for paciente para explicar. E é possível que essa pessoa mude de atitude. Então, se nós tivermos paciência, se nós tivermos sabedoria para falar com essas pessoas, talvez essas pessoas possam mudar. Há esperança. Não desista dos insensíveis. Não desista dos Elis que há na sua vida. Há esperança para todos. Mas tem uma segunda lição aqui que é relacionada a Ana. O texto diz que Ana mudou de semblante, mas o texto não disse que Deus deu certeza para ela de que ela teria um filho. Eli, que é um sacerdote ímpio, está desejando que Deus cumpra o pedido dela. Cuidado, né? Imagine um ímpio falando que Deus te atenda ao seu pedido. Quem garante que você é homem de Deus? Quem garante que Deus vai te ouvir? Mas o texto diz que ela volta, depois de toda essa cena, ela volta com outro semblante. Ela volta com esse semblante por quê? Não é porque Deus respondeu a oração dela. O que foi que mudou essa mulher? Foi Eli ter falado com ela? Foi ela ter orado. A oração, o encontro com Deus, organizou as emoções de Ana. A oração fez com que o semblante de Ana fosse transformado. Portanto, ore. Mesmo que nunca Deus responda as suas orações do jeito que você queria, ore, porque enquanto a gente ora, a gente está lembrando quem a gente é, a gente está lembrando quem Deus é, a gente lembra do que é mais importante. Deus vai organizando as nossas emoções, a raiva, o rancor, a ira, as alegrias, a euforia, a tristeza. Deus vai equilibrando as coisas enquanto a gente ora. Ore. Em um mundo ímpio, Deus se lembra daquele que ora. Terceira parte da nossa mensagem. Em um mundo ímpio, Deus se lembra daquele que permanece fiel. Versículos 19 até 28. Acompanhe comigo a leitura. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa, em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse a seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Eucana, seu marido, respondeu: faça o que achar melhor, fique aqui até desmamá-lo, e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim, Ana ficou em casa e amamentou o filho até que o desmamou. Depois de o ter desmamado, ela o levou consigo, com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana disse: ah, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram o Senhor. Em um mundo ímpio, Deus se lembra daquele que permanece fiel. O texto diz que Eucana volta com sua família para sua casa, depois de adorar ao Senhor, tem relações com Ana e o milagre acontece. Ana fica grávida.
Imagine a alegria de Ana. Dá para imaginar, né, Claudinha? Dá para imaginar, Rafael? Imagine a alegria de Ana ao descobrir que era um menino. Naquela época não tinha ultrassom. Não tinha chá revelação. Era parto revelação. E quando o bebê nasce, é um menino. Eu fico imaginando Ana, durante todos aqueles 9 meses, vai ser um menino. Só pode ser um menino. Deus fez um milagre. Bom, se for menino, eu vou pensar nesse nome. E se for menina, nesse nome. E quando o menino nasce, ela lhe chama de Samuel. Sabe o que significa Samuel? Samuel significa o seu nome é El. El é o nome de Deus, um dos nomes dados a Deus. Porque do Senhor eu pedi. Esse menino é de Deus. Seu nome é Deus. É dele, não é meu. É interessante porque o texto diz que Deus se lembra de Ana. A palavra lembrar no Antigo Testamento é muito importante. Ela é usada principalmente com Deus. Deus se lembrou. Esquisito, né? Será que Deus se esquece de alguma coisa? Não é nesse sentido. Todas as vezes em que a palavra lembrar está associada com Deus no Antigo Testamento, ela traz o sentido de que Deus cumpriu aquilo que Ele prometeu. Deus se lembrou de Ana. Deus cumpriu aquilo que prometeu. Mas Deus está cumprindo o quê? O que foi que Deus prometeu para Ana? No texto a gente viu Deus prometendo alguma coisa para Ana? Sim ou não? A gente viu Eli falando, olha, que Deus atenda, mas Eli não é muito confiável. Se a gente olhar para a história do Antigo Testamento, a gente descobre que Deus prometeu algo sim, mas não a Ana necessariamente. Deus prometeu algo a Israel. Deus prometeu algo à humanidade. Desde Gênesis, Deus havia prometido para Adão e Eva que haveria um descendente da mulher, que nasceria. E esse descendente esmagaria a cabeça da serpente, derrotaria Satanás, venceria o pecado e a morte. E esse descendente, em todo o Antigo Testamento, é apresentado como alguém que vai ser profeta, alguém que ao mesmo tempo será sacerdote, alguém que será rei. E Samuel faz parte do cumprimento desse plano, porque se você lembra da história de Samuel, Samuel será o último juiz, Samuel será um profeta, e Samuel será aquele que vai introduzir o reinado em Israel. Samuel é aquele que vai ungir o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. E Davi é aquele cuja linhagem nascerá o Messias, o Salvador do mundo, aquele que cumpre todas essas promessas. Então, o que esse texto está fazendo aqui para nós é mostrando que Deus é fiel àquilo que promete. Deus é fiel às suas promessas. Ele pode não responder às nossas orações, porque Ana saiu sem uma resposta, apenas com um desejo de Eli. Mas certamente Deus se lembra de nós. Deus se lembra de nós, e a prova disso é que Ele cumpriu o que prometeu na Escritura. As suas promessas de salvação, de redenção, Deus se lembra. Ele não esquece. Ele cumpre o que promete. O texto diz, a partir do versículo 21, que Eucana vai adorar de novo. Interessante, como de costume. Mas dessa vez Ana não vai, porque o bebê nasceu. E ela fala, deixa eu desmamar o menino. E quando for possível, eu vou cumprir a minha promessa. Eu vou entregar o menino ao serviço a Deus e nunca mais vou trazer ele de volta. Tem 2 lições aqui, importantíssimas para nós, destacadas em 2 personagens. O primeiro é em Eucana. A lição é que Eucana continuou adorando a Deus. Reparou? Tanto na dificuldade, quando Ana era estéril e ele não tinha filhos com ela, ele via sua esposa sofrendo, e ele buscava a Deus ano após ano. Mas Eucana também continuou buscando a Deus agora que veio a bonança. O menino veio, o filho de Ana veio, o herdeiro veio. A lição é que há aqueles que param sim de buscar a Deus quando vêm as necessidades, as dificuldades. Isso é bem comum, né? A pessoa vem para a igreja, ou volta a orar, ou vai para a Bíblia, porque ela está passando por uma situação difícil, as coisas não melhoram e aí ela abandona. Ou a pessoa está dentro da igreja, está fazendo tudo certinho, mas aí tem um câncer, sofre um acidente, perde o emprego,
perde uma pessoa, um ente querido, e ela fala, eu estou aqui servindo a Deus, essas coisas me acontecem, eu vou embora, e ela larga Deus. Tem gente que abandona Deus na calamidade, na dificuldade, quando tudo vai mal. Mas também há aquelas pessoas que abandonam a Deus na prosperidade. Há as pessoas que viram as costas a Deus quando a bênção chega. Por quê? Elas buscavam a Deus tanto, elas ajoelhavam, elas choravam, elas oravam, elas jejuavam, elas serviam a Deus, clamando pelo socorro de Deus. O socorro de Deus veio, e quando o socorro de Deus veio, a cura veio, o filho veio, ela some da igreja. E ela vai para qualquer outro canto. Ela abandona a Deus, porque agora eu já tenho tudo que eu queria. Não abandone a Deus nem na dificuldade e nem na prosperidade. A segunda lição tem a ver com o que Ana faz aqui. Ana prometeu e Ana irá cumprir. Ana vai ser íntegra para com o seu voto. Ana poderia ter voltado atrás, não poderia? Talvez passou pela sua mente aí como mamãe. Olha que menininho tão bonitinho. Senhor, eu fui uma tola, fui precipitada. Não dá para eu entregar um dos filhos da Penina, porque o meu, deixa eu ter, vai ser o herdeiro, é o nosso menino, é o primogênito. Senhor, eu falei aquilo, eu não pensei direito. Ana poderia ter feito isso, mas Ana não fez. Ana disse para o seu marido, eu vou cumprir meu voto, só não vou mandar o menino enquanto está precisando da mamãe, então eu vou desmamá-lo e eu vou entregá-lo. A maior forma de gratidão, de amor a Deus dessa mulher foi cumprir aquilo que prometeu a Deus, ser fiel à sua palavra, mesmo que isso significasse abrir mão daquilo que ela sempre pediu, que ela sempre desejou. A pergunta é, você está disposto a fazer isso? Você está disposto a amar mais a Deus do que o seu filho? Vocês estão dispostos a amar mais a Deus do que a Nina? Devem estar. Mais disposto a amar a Deus do que aos seus pais? Mais disposto a amar a Deus do que o que você ama o seu marido, a sua esposa? Você está disposto a amar mais a Deus do que a família, do que o casamento, do que o dinheiro, do que o sucesso, a saúde, a fama, os bens? Entre Deus e as bênçãos de Deus, você permaneceria fiel, mesmo que perdesse tudo? Ana é um exemplo para a gente. O texto termina, a partir do versículo 24 até 28, dizendo que Samuel é desmamado, ele é levado à casa do Senhor, e Ana encontra Eli. Ana precisa lembrar. Lembra de mim? Estou imaginando Eli, né? Você. Eu sou aquela que estava derramando a sua alma diante do Senhor. Deus respondeu minha oração. É surpresa até para ele um negócio desse. Deus respondeu. Então ela dedica, ela entrega o seu filho ao Senhor. Eu não sei se você faria isso, daria o filho na mão de Eli, né? Eli deu ruim com os filhos dele. O Ofni e o Finéias são ímpios. Se você continuar lendo Samuel, você vai descobrir isso. São terríveis esses caras. E aí você dá o seu filho na mão de Eli, né? Porque Ana está confiando em quem? Não está confiando em Eli. Não está confiando no pastor, ele que vai resolver, ele que vai solucionar a salvação da minha filha, do meu filho. Não, é o Senhor quem vai fazer isso. Eu confio no Senhor. O Senhor é vivo, o Senhor é ativo, o Senhor é Deus soberano. E ela entrega o seu filho tão desejado, tão amado ao serviço do Senhor. E depois ela adora ao Senhor. Apesar dos tempos ou das circunstâncias serem diferentes, os pais deveriam fazer o mesmo hoje. Isso aqui não é só para o Rafael e para o Claudinho. Todos nós somos pais, avós. Nós deveríamos dedicar, entregar os nossos filhos a Deus. Quer dizer que você vai trazer o filho aqui. Se você trouxer um filho desmamado aqui no gabinete durante a semana, eu vou chamar o SAMU, você está doido. A polícia. Não é para trazer filho aqui para dentro da igreja e achar que a igreja vai solucionar o problema. Entregar ao Senhor. Como é que você entrega o seu filho ao Senhor? Você cria o seu filho à maneira de Deus. Não a sua maneira. Não a forma como o papai e a mamãe fizeram com você. Porque muitas vezes eu te falo, eu vou dar o que eu não tive. Ou eu vou dar tudo aquilo que eu tive. E talvez o que você não teve foi Bíblia. E é exatamente isso que seu filho precisa. Precisa de uma criação segundo a forma de Deus. Como é que é entregar o filho, dedicar o filho a Deus, fazer isso de acordo com a palavra de Deus?
disciplinar o filho, instruir o filho e fazer tudo isso para Deus e não para satisfazer os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos caprichos. Eu queria que meu filho fosse isso na vida. Então você trabalha a vida inteira para que ele tenha aquela profissão, aquela carreira, mas esqueceu do mais importante, que é a salvação da alma dele. Então ele vai ser bem sucedido, bem comportado, indo para o inferno, cheio de dinheiro no bolso, mas perdido. O mais importante é a salvação. E enquanto nós fazemos isso, nós devemos valorizar o fato de que nós podemos ficar com os nossos filhos um pouquinho mais do que Ana pôde ficar. Ana ficou só alguns meses. Alguns de nós aqui vão ter o privilégio, ou já tiveram, de ter os filhos até a vida adulta em casa, até entregá-los ao casamento. Que privilégio, né? Lembre-se de Ana. Tanto que essa mulher sofreu para ter um filho, e quando ela teve, ficou alguns meses só com ele. O texto diz que ano após ano ela visitava o seu filho, levava uma roupa linda que ela produziu o ano todo para ele, mas ela ficava só alguns dias ali com ele. Você pode ficar muito mais tempo com o seu filho. A pergunta é: você fica? Você fica mais tempo com o seu filho? Ou você acha tanta tarefa, tanta coisa para fazer, para você e para ele? A agenda dele parece a agenda de um alto executivo, um CEO de empresa, que não tem tempo nem para dormir. Você tem tempo com seu filho? Você valoriza essa disponibilidade, essa possibilidade? Ana não tinha. Você tem. Então aproveite, agradeça a Deus, porque haverá um dia que o seu filho vai ser enviado ao mundo. Isso é inevitável. Não, eu vou cuidar de chuchu até o último dia da minha vida. Ele não vai sair de casa, não vai casar. Eu sei fazer o leitinho com Toddy que ele gosta. Eu sei a roupinha, passar a roupa do jeito que ele gosta. Daqui de casa não vai sair. Não tem um monte de filho assim? Adolescente com 45 anos de idade dentro de casa? Aí você acha que vai proteger o seu filho assim. Só que aí chega um dia que Deus fala: ei, você, vem, acabou o seu tempo na terra. Aí você olha: mas quem vai cuidar do meu filho? Pois é, não era você que cuidava. Haverá um dia que seus filhos vão ser enviados ao mundo, quer você queira, quer não. O nosso trabalho é fazer o máximo possível para prepará-los para esse momento. Isso é dedicar o filho ao Senhor. Em um mundo ímpio, Deus se lembra daquele que permanece fiel. Lembra da lição principal? Em um mundo ímpio, Deus se lembra daquele que sofre, daquele que ora, daquele que permanece fiel. Ok, então vamos permanecer fiel ao resto da vida. A pergunta é: quem consegue fazer isso? Todas as vezes que você sofre, você consegue orar? Todas as vezes que você promete coisas para Deus, você consegue cumprir? Então esse texto aqui não é de encorajamento não, ele é de desgraça para mim e para a sua vida. Deus não vai se lembrar da gente então, porque a gente não merece. Só alguém, um único na história, conseguiu permanecer fiel a Deus o tempo todo. Sabe quem foi? Jesus Cristo. Jesus foi aquele que foi fiel o tempo todo. Ainda assim, ele sofreu. Desde pequenininho ele sofreu, fugindo para o Egito. Uma família pobre, de uma região pobre. E ele sofreu na vida adulta também, até chegar a ser pendurado em um madeiro, em uma cruz. Mas ele foi fiel o tempo todo, mas ainda assim sofreu. E no caminho para a cruz, você se lembra que ele orou? No jardim do Getsemane. Ele orou intensamente, ele derramou a sua alma diante do Senhor. O seu suor era como gotas de sangue, e ele clamou ao Senhor por um livramento, mas ainda assim, Deus o desamparou na cruz. A pergunta é: por quê? Porque Deus fez isso. Deus não se lembra de quem sofre? Deus não se lembra de quem ora? Deus não se lembra de quem permanece fiel? Por que Deus não se lembrou do seu próprio filho? A resposta é que Deus não se lembrou de Jesus exatamente para que eu e você pudéssemos desfrutar da lembrança de Deus. Jesus sofreu o castigo de Deus contra os nossos pecados, para que nós pudéssemos ser lembrados por Deus, para que pudéssemos ser salvos. Por isso, mesmo que eu e você não sejamos fiéis o tempo todo, mesmo que Deus veja em nós pecadores falhos,
Ele ouve a nossa oração quando clamamos a Ele. E Ele vê o nosso sofrimento, se compadece do nosso sofrimento por causa de Jesus, por causa do sofrimento de Cristo. Por que ter um filho num mundo como esse? Bom, você pode responder para a pessoa, porque em um mundo ímpio, Deus se lembra de quem sofre, de quem ora e de quem permanece fiel. Então, se você sofre, lembre-se de que isso é normal. E se você não está sofrendo, não se iluda, vai acontecer. Você vai sofrer uma hora ou outra. Se você está sofrendo, mas não ora, volte a orar. Se aproxime de Deus, especialmente em momentos assim. E se você tem feito promessas a Deus, mas está distante dele, retorne. Não abandone quando receber as bênçãos. Porque Deus se lembra daquele que ora e daquele que permanece fiel. Amém?